Olá, agora vamos continuar a nossa apresentação, só que dessa feita em relação às referências do crime continuado. O crime continuado também é uma ficção da lei que vai impor a consideração de um conjunto de crimes autônomos entre si, como se fossem um só, para efeitos de aplicação de pena. A ideia é que, havendo uma execução que faz com que o crime subsequente possa ser considerado como uma continuação do primeiro e assim sucessivamente, nós temos uma nova construção que permite encontrar uma pena mais branda como resposta, substituindo o somatório dos diversos crimes autônomos que vão ser identificados naquela situação de fato. O legislador, então, cria essa figura do crime continuado para que seja possível, com base no reconhecimento de que há um estímulo pela própria impunidade do crime anterior, pela facilidade de cometer o crime anterior, que, havendo a repetição da conduta, e isso pode tomar uma dimensão importante, como nós podemos perceber em crimes como a sonegação fiscal, que pode ser repetida muitas e muitas vezes ao longo de um ano pelo comerciante, ou pelo empresário, e que, descoberto, pode acabar revelando um número muito expressivo de crimes que, se tivesse pena para cada um dos crimes identificados, acabaria levando a uma resposta de dimensão muito elevada no que diz respeito às penas. É uma construção que, em algumas situações, até nos traz uma compreensão maior. Mas quando nós temos crimes violentos, nós temos crimes graves, é uma construção que, conferindo direito a uma pena menor, acaba trazendo algum desconforto do aplicador do direito, uma sensação de que não haveria justiça naquela resposta estatal. Eu vou tentar contar um pouquinho a história desse instituto, para que nós possamos entender até a necessidade de uma reavaliação num momento de reforma do Código Penal. Bem, o artigo 71 caput vai tentar trabalhar no mesmo sentido que o 70, que estabelece uma regra de consideração de um dos crimes integrantes do concurso e um aumento de pena em relação a este crime. É importante visualizar que é necessário aplicar a pena e trabalhar a reprovação de maneira integral para aquele crime que está sendo considerado. Posteriormente, como compensação dos crimes que não foram considerados, se fará um aumento. E da mesma maneira como ocorre com o concurso formal, o aumento não se relaciona à culpabilidade e é, digamos, uma resposta que deve ser proporcional ao número de crimes desconsiderados no concurso. Em outras palavras, se nós vamos considerar um dos crimes, e desconsiderar muitos outros, devemos proceder ao aumento máximo, que é um aumento compensatório. Se, por outro lado, vamos considerar um crime e só existe um outro crime, que no caso vai ser desconsiderado, nós devemos ter um aumento mínimo. Então a lógica é a mesma do concurso formal. Quanto maior o número de crimes desconsiderados, maior o aumento.
Quanto menor o número de crimes desconsiderados, menor o aumento. Nós também não temos uma indicação clara do legislador no que diz respeito ao ponto em que se chega no limite. Ou seja, quantos crimes é necessário desconsiderar para aplicar a pena com aumento máximo. E a mesma dificuldade que temos no concurso formal. Mas o artigo 71 diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se forem idênticas, ou a mais grave, se forem diversas, aumentada, em qualquer desses casos, crimes idênticos ou diversos, de 1/6 a 2/3. É importante perceber que o legislador construiu a ficção do crime continuado unicamente com base em referências objetivas, que evidenciam que os crimes subsequentes são continuação, se inserem na perspectiva de continuação dos crimes antecedentes. Não há, portanto, nenhuma exigência relativa ao elemento subjetivo, ou seja, não é necessário que o indivíduo tenha a compreensão, a intenção de realizar uma sequência de crimes que estejam relacionados num sentido de repetição, de continuidade, em que os subsequentes representam a continuação daquela mesma prática delitiva anterior. Isso não é necessário. O exame é unicamente objetivo e o legislador está dizendo quais são as características que permitem esse reconhecimento. Se a gente for novamente ao texto da lei, nós vamos ver que, primeiro, ele restringe o crime continuado a crimes da mesma espécie. E vamos já fazer uma reflexão sobre o que seja isso. E depois diz que os crimes, pela condição de tempo, pelas condições de tempo em que eles são realizados, pelo lugar, pela maneira de execução e outras semelhantes, permitem compreender o sentido de que os subsequentes revelam a continuação dos anteriores ou do primeiro. Então, essas referências, que não há nenhuma necessidade de comentar especificamente cada uma delas, devem ser compreendidas contextualizadamente. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do crime, nós precisamos refletir sobre como se poderia repeti-lo. Então, na compreensão das condições de tempo, por exemplo, se eu estou falando de um crime de sonegação fiscal que é realizado no momento da declaração de ajuste anual do contribuinte pessoa física, esse crime só tem oportunidade de realização no momento da declaração anual de ajuste com o fisco. Então, nesse caso, as condições de tempo vão permitir a compreensão de crimes que são praticados com distância temporal de 1 ano entre cada um deles. Vamos imaginar outros crimes que possam, por exemplo, trazer um impacto, uma repercussão muito grande na sociedade. Esses crimes vão exigir, para uma continuação, que o indivíduo espere algum tempo, o tempo suficiente para que a comunidade afrouxe novamente seus, digamos, mecanismos de vigilância, de proteção, e ele tenha condição de repetir, não é? A mesma coisa quando pensarmos em lugar. É possível
que o indivíduo pratique crimes no mesmo lugar, como, por exemplo, furtar um estabelecimento comercial que tem uma porta cuja tranca apresenta uma facilidade, uma fragilidade para superação, e aí ele volta várias vezes no mesmo lugar. Mas é possível que em outros crimes seja necessário, para a possibilidade de repetição, que ele então faça num lugar diferente, num lugar próximo, num lugar ou até mesmo distante, para que seja possível, burlando os mecanismos de vigilância, conseguir efetivamente a realização. Então, todos esses dados objetivos, essa é a observação que eu pretendo fazer, eles são de exame relativo, cuja interpretação me exige contextualizar a possibilidade de repetição no tempo, no lugar, na maneira de execução. Então, isso não pode ser nunca uma referência a ser compreendida de maneira absoluta para dizer tanto tempo dá continuidade, tanto tempo não dá continuidade. Bem, essa é uma reflexão que deve ter a necessária flexibilidade para que a gente possa perceber a possibilidade efetiva de repetição daquele comportamento delitivo. Bem, a primeira das nossas dificuldades, na verdade, não é essa. Essa questão dos requisitos objetivos para a caracterização do sentido de continuidade até são mais fáceis de perceber. A dificuldade desse instituto está na referência, que é, logo de início, a crimes da mesma espécie. Diz o artigo 71, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Aqui, é claro que o Instituto sobrevive de mais de uma ação ou omissão, porque é um crime que começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba, ou seja, o crime é realizado uma vez, depois uma segunda vez, depois uma terceira vez, para que eu possa entender o sentido da repetição. Então é necessário que exista uma pluralidade de condutas. Mas há um liame entre os crimes que são repetidos, e o legislador quis dizer que eles são de uma mesma natureza ou apresentam alguma coisa em comum, e para transmitir essa ideia ele diz que eles são crimes da mesma espécie. Bem, não diz o legislador o que são crimes da mesma espécie, e na doutrina há uma certa divergência com relação ao que seja crime de mesma espécie. O que me parece importante visualizar é que a espécie é uma referência classificatória, uma classificação que tem como premissa uma repartição, uma segmentação de algo maior. Ou seja, espécies são variações que se reúnem em um mesmo gênero. Eu tenho crimes de um determinado gênero, e dentro desse gênero eu consigo visualizar as espécies. Bem, essa é uma reflexão que me parece razoável na medida em que se utiliza de uma expressão linguística que tem todo esse significado classificatório. Muito bem. Então, para definir o que seja crime de mesma espécie, eu sugiro que se pense em qual seria o gênero ao qual a espécie pertence. Com essa construção, com essa preocupação, é possível perceber se a identificação da espécie está sendo demasiadamente ampla ou demasiadamente restrita, de modo a permitir a caracterização desse instituto em um número muito grande, num número inadequado de vezes, ou, ao contrário, o perigo em sentido contrário, que eu esteja restringindo demais a aplicação desse instituto e ele possa ser aplicado em poucas situações. Muito bem.
Vamos visualizar a hipótese que me parece ser mais restritiva e que acaba impedindo que o benefício estabelecido pelo legislador como crime continuado acabe se tornando efetivo. Alguns doutrinadores sustentam que cada tipo de crime constitui uma espécie. Cada tipo de crime. Então é possível que eu encontre o crime continuado entre uma prática de furto consumado e furto tentado. É possível que eu consiga do furto simples e do furto qualificado, mas nunca do furto e do roubo, porque o furto constitui uma espécie de crime, o roubo constitui uma outra espécie de crime. Bem, nesse caso, nós teríamos que indagar do gênero, e o gênero qual seria, né? Talvez, nesse caso específico, crimes contra o patrimônio, que me dariam essas duas espécies. Muito bem. Mas é possível ampliar um pouco mais essa consideração. E me parece ser mais adequado pensar que a parte geral do Código Penal traz os princípios, a parte especial traz os crimes organizados, tendo em vista uma classificação, uma determinada classificação. E essa classificação ela é, digamos, construída com base nos bens jurídicos, e nós percebemos, né, a classificação que fala de títulos, de capítulos, de seções, a seção, uma espécie do capítulo. E se nós pudermos fazer uma, digamos, percepção de que o gênero é o título que no Código Penal reúne uma série de capítulos, seria possível perceber que as minhas espécies seriam os capítulos que estariam dentro de cada título. Vamos agora olhar o título 2º do Código Penal, que trata dos crimes contra o patrimônio. Se eu entender que o título é o gênero, eu teria um capítulo que diria do furto. Inicia-se com 155, artigo 155. Fala do furto simples, do furto qualificado, do furto de coisa comum, do 156. E depois nós teríamos um outro capítulo, que seria o capítulo 2º, e trata do roubo e da extorsão. Eu tenho o roubo no 157, tenho a extorsão no 158, teria a extorsão para fins de sequestro no 159, teria mais de um crime em cada capítulo. Nessa construção, eu ampliei a minha consideração de gênero e, por consequência, ampliei também a minha consideração de espécie. E aí é possível fazer, ou melhor, reconhecer a continuidade entre um crime de furto e um crime de furto de coisa comum. Artigo 155, 156 do Código Penal. Ou então, uma outra hipótese, reconhecer a continuidade entre o crime de roubo e o crime de extorsão. O crime de roubo, 157 do Código Penal. O crime de extorsão, que é muito semelhante, está no 158 do Código Penal. Bem, com essa construção, me parece que eu tenho uma percepção do que seja crime de mesma espécie que seja razoável, não muito restrita, e me parece que não muito ampla,
porque eu ainda posso aumentar significativamente a consideração do que seja gênero. Por exemplo, eu posso dizer que o gênero são os crimes previstos no Código Penal, e um outro gênero, os crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais, um outro gênero, crimes previstos na lei eleitoral. E aí eu vou permitir, com essa consideração, uma ampliação também da consideração dos crimes que pertençam à mesma espécie. Então, dessa maneira, me parece que, evitando as situações extremas, ou seja, que se amplie demais a consideração de gênero, ou que se amplie de menos, ou que se restrinja muito a consideração de gênero, eu teria uma consideração que seria razoável, que estaria entre esses dois extremos, dizendo que o gênero seria o capítulo que define uma classificação de crimes, reúne crimes na parte especial do Código Penal, e que espécie seria cada capítulo que essa classificação reúne. A vantagem dessa construção é que todos nós podemos obedecer à mesma consideração, porque a referência é a mesma lei, ou seja, o Código Penal. Se nós estivermos tratando de uma lei específica, eu teria um capítulo único, não teria como, digamos, se fosse o caso de ter um capítulo único, como no caso dos crimes eleitorais, eu poderia reconhecer a continuidade entre qualquer deles. Se no nosso código, se na lei de crimes ambientais eu tenho uma subdivisão, se eu tenho lá crimes contra a fauna, crimes contra a flora, eu poderia reconhecer a continuidade de crimes contra uma dessas classificações, quer dizer, crimes contra a fauna admitiriam continuidade. Nunca um crime contra a fauna e um crime contra a flora, ou um crime contra a fauna e um crime de poluição. Quer dizer, nós atenderíamos a essa perspectiva classificatória de crime da mesma espécie com uma referência objetiva da classificação da lei, oferecida pela lei. Agora, de fato, a lei não diz o que é crime de mesma espécie. E numa reforma do Código Penal, seria uma frase, uma pequena frase para resolver esse problema e fazer com que todos pudessem ter uma aplicação, um entendimento uniforme. Quando se pensa numa reforma do Código Penal, a ideia não é simplesmente aumentar penas e agravar as respostas penais, mas enfrentar problemas que nós já conhecemos de muitos anos, que estão até hoje numa perspectiva ainda por exigir uma interpretação que nos traga alguma insegurança. Mas muito bem, até a reforma de 1984, nós tínhamos essa previsão. Eu teria crime continuado toda vez que nós tivéssemos crimes de mesma espécie e pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras, eu pudesse reconhecer um sentido de que os subsequentes são continuação do primeiro. Pegaria a pena de 1 e aumentaria de 1/6 a 2/3. Vejam que quando nós falamos em um crime que não tem violência ou grave ameaça, essa construção é até aceitável, por mais que se pense em um período longo de continuidade. Imaginem um crime de sonegação fiscal que se repete ao longo de muitos anos, no comerciante, no empresário, e que, quando descoberto, essa continuidade revele ali a prática de muitos crimes. Então, nós estaríamos punindo com pena que seria equivalente a um crime e um pouco mais, que não chegaria nem a ser 2 crimes, a realização de uma quantidade expressiva de crimes
que estariam sendo desconsiderados. Se isso é um pouco aceitável, de certa forma, imaginem agora quando nós tivéssemos a situação em que os crimes praticados envolverem exercício de violência, de grave ameaça, nós estivermos falando de crimes graves, né, como, por exemplo, o homicídio. Bem, então, antes da reforma de 1984, um determinado crime chamou muita atenção da comunidade no Rio de Janeiro, em que uma mulher acaba ajudando um namorado a matar os namorados que ela teve anteriormente, porque ele se sentia inseguro para o casamento, e eles então combinaram a prática desses crimes para que ele então pudesse casar com essa moça que já teve anteriores namorados. Esse caso foi muito conhecido no Rio de Janeiro, se referem ao caso da Lu e do Van. Eles efetivamente mataram, salvo engano, 3 ex-namorados, e no julgamento, um advogado muito habilidoso no Rio de Janeiro, na época, conseguiu fazer caracterizar o crime continuado. Havia uma motivação que dava sentido a todos aqueles homicídios e o juiz não teve outra opção a não ser aplicar a regra do crime continuado, pegando a pena de um homicídio e aumentando, que aumentasse o máximo, que seria 2/3, não chegaria a aumentar o equivalente aos crimes que foram praticados. Ou seja, tratando-se de homicídio, isso chama muita atenção. Bem, com a reforma de 84, se insere nessa consideração de crime continuado um parágrafo único no artigo 71, que diz o seguinte: nos crimes dolosos, apenas nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, se for contra a mesma vítima, isso não pode ser aplicado, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, mais requisitos ainda, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ou seja, aquelas mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 para aplicação da pena base, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do 70, que está me dizendo que se eu pegar esse aumento e for pior do que o somatório, eu tenho que fazer o somatório, e do 75 desse código, que diz respeito apenas a cumprimento de pena, não a aplicação no momento da condenação, mas a execução da pena que foi aplicada, e o artigo 75 estabelece, então, um limite de 30 anos para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Muito bem. Então, agora, a legislação em vigor diz que nós temos uma causa de aumento que não substitui a culpabilidade, que é compensatória dos demais crimes que não foram considerados. O que eu quero dizer com isso? Se pega a pena de um crime e se examina a reprovação desse crime na sua integralidade, sem considerar as consequências praticadas pelos outros fatos, pega-se aquele crime e, ao final, aumenta-se a pena, que, atendendo essas circunstâncias, esses requisitos, né, de ser crime doloso, contra vítima diferente, com violência ou grave ameaça à pessoa, que o juiz, então, pode aumentar até que se chegue ao triplo. Isso significa que é possível aumentar mais 2 vezes a pena, acrescer mais 200%, até que se chegue a uma pena final correspondente ao triplo da pena que foi estabelecida para aquele crime que é levado em consideração. Bem, eu quero crer que na reforma de 84 nós tínhamos uma sociedade que entendeu que a prática de 3 crimes violentos, de 3 homicídios, seria algo tão extraordinário que nós teríamos a construção atendendo plenamente a ideia
de não se permitir benefício para crimes violentos dessa magnitude, e a compensação até o triplo estaria, de certa forma, preservando a construção benéfica do 71, do crime continuado, mas dando a mensagem de que nos crimes violentos isso redundaria em mesma pena, porque isso poderia aumentar até o triplo. Bem, hoje nós não temos como tão extraordinário assim um crime de homicídio que se repita mais do que 3 vezes e o indivíduo que acabe cometendo vários homicídios acabaria tendo um benefício de uma pena que seria equivalente até o triplo daquele homicídio. Seria equivalente à prática de apenas 3 crimes. Se ele cometeu mais do que 3 crimes, poderia se reconhecer aí um benefício que causa algum desconforto. A comunidade não entende muito bem isso, porque afinal de contas são crimes de grande impacto. Bem, mas é importante perceber que, de qualquer forma, quando se faz o somatório de penas muito graves, o artigo 75 estabelece uma limitação, ou seja, de tempo efetivamente de cumprimento, o condenado tem lá a garantia de só cumprir até o limite dos 30 anos. Passado esse limite, ele obrigatoriamente deve ser posto em liberdade. Mas é claro que quando se aplica uma pena maior do que 30 anos, o que há de repercussão importante é que os benefícios, como livramento condicional, como a progressão de regime, segundo os termos da lei, eles devem ser calculados com base na pena aplicada, e não combinando um benefício com o outro em relação ao tempo máximo de cumprimento de pena. O tempo máximo de cumprimento de pena é um benefício, como o livramento condicional, como a progressão de regime. Esses benefícios são autônomos, não se aplica um sobre o outro. Então, quando a gente tem uma pena que é reduzida, o impacto disso é que haveria uma redução do tempo necessário para obter os outros benefícios, como a progressão de regime e o livramento condicional. Bem, a construção do crime continuado é explicitamente dirigida a beneficiar o condenado, fazendo com que não se some a pena de cada um dos crimes realizados, mas se aumente em compensação a desconsideração desses crimes, levando-se em consideração apenas um. Mas essa regra acaba sendo excepcionalizada e trazendo alguns problemas práticos no que diz respeito à aplicação de pena de multa. Isso é bastante importante, é um detalhe bastante importante. O artigo 72 diz assim: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Ou seja, não será aplicada para a pena de multa a regra de se pegar um só dos crimes, no concurso formal ou no crime continuado, e aumentar um pouco, em compensação dos outros que não se está levando em consideração. É necessário aplicar pena de multa para cada um dos crimes integrantes do concurso formal ou do crime continuado. Eu digo que isso traz alguma dificuldade prática, porque, em muitos casos, a própria investigação de uma continuidade muito extensa, que se prolonga por muito tempo, acaba perdendo o interesse de caracterizar todos os muitos crimes que foram cometidos, há apenas a caracterização de alguns para que se possa perceber o período em que aquele crime continuado se verificou. E com essa obrigação de aplicar pena para cada um, nós vamos ter uma limitação. Quer dizer, vamos aplicar pena
para cada um dos crimes que foram identificados e devidamente identificados pelo processo de investigação, para que nós possamos, então, extrair uma resposta mais benéfica na aplicação da pena privativa de liberdade, mas a mesma resposta que é dada no concurso formal quando se trata de aplicar pena de multa. Então, é importante ter isso em mente. Espero que essa apresentação tenha ajudado a compreensão. Vamos examinar num próximo vídeo alguns exemplos para que essas informações fiquem ainda mais claras. Obrigado, até breve.